Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Em nome da diretoria da nossa igreja e da superintendência da escola dominical, eu quero desejar a você a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar você nesse momento com essa ministração. Eu gostaria que a gente começasse orando, pedindo a Deus a sua graça e o seu favor para essa ministração desse dia. Pai, querido Deus, nesse momento estamos em Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco nesses dias tão difíceis, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus amado, ministrando, iluminando e trabalhando nas nossas vidas nesse momento, pois eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Como eu já falei, nós estamos ministrando na carta aos Efésios, como eu tenho sempre reforçado, né? O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, verso 17. A verdade prática nos ensina que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, versículos 15 até o 23, que diz assim: Efésios, no capítulo 1, versículo 15, diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse é o texto base em que nós iremos trabalhar hoje, né? Com essa lição de hoje. Como eu já falei e tenho reforçado, a lição que nós temos ministrado é a lição de adultos, né? A classe de adultos, que tem como tema, como título, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e nós estamos estudando aqui a carta aos Efésios. O título da lição de hoje está baseado aqui no versículo 18, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, e vai falar sobre a iluminação espiritual do crente. O objetivo geral dessa aula de hoje é esclarecer a dimensão da nossa chamada, da nossa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, né? Nós vamos esclarecer esses três aspectos hoje, baseado na continuidade do capítulo 1, né? Nós estudamos do versículo 1, que é a saudação, e 2, lemos os versículos 3 a 14, que falamos sobre eleição e predestinação, e também nós vimos sobre as bênçãos espirituais, e agora nós vamos estudar sobre a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos são 3. O primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo objetivo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro e último é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. São os 3 objetivos que nós vamos estudar hoje,
e vamos ver se a gente consegue alcançar, creio eu, que com a graça do Senhor e a iluminação do Espírito Santo, nós conseguiremos, né? A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida em 3 partes. Primeiro, ação de graças, versículos 15 e 16, Paulo está agradecendo a Deus. Oração intercessora, versos 17 a 19, ele ora pelos crentes efésios e por todos aqueles que creem e são chamados por Deus. E confissão de louvor e exaltação, versos 20 a 23, quando ele fala da exaltação de Cristo sobre todos os poderes e todas as coisas. Nessa sentença, dos versículos 15 ao 23, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E aí ele versa sobre os 3 objetivos específicos que nós pretendemos alcançar, né, com esta aula de hoje. O item 1, o tópico 1, melhor dizendo, tem como título a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aqui o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Eu sempre tenho frisado que nós que somos crentes em Cristo, ao lermos a palavra, ao termos um relacionamento com Deus, para nós entendermos a essência e o objetivo de Deus, o plano de Deus para nós precisamos de iluminação, de revelação. E a maior revelação que Deus nos proporcionou, a sua principal revelação é a sua palavra. E aqui Paulo está tratando disso. O item 1 trata da ação de graças e intercessão, dos versículos 15 e 16. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, no verso 16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Aquelas bênçãos que nós estudamos na lição passada, nas 2 lições passadas, ele está aqui dando graças a Deus, continuando no versos 15 e 16, ele continua dando graças a Deus, dizendo aqui, assim, pelo que ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele intercede, o apóstolo, para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, verso 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, a boa notícia de Deus, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ele já havia revelado isso no livro de 1 Coríntios, na carta, melhor dizendo, de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Esse texto é bastante conhecido de nós, e ele salienta a questão da necessidade de revelação, que diz aqui no verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, por mais que eu tenha muito conhecimento, sabedoria, eu tenho habilidade com as palavras, eu tenho habilidade com o conhecimento, eu preciso da revelação do Espírito Santo para entender o propósito e o objetivo de Deus através da sua palavra. Por isso que Paulo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versos 18 e 19.
O segundo item trata da esperança da chamada. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua chamada. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado, conforme 2 Timóteo 9. Ou seja, uma chamada em que Deus teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Deus, Ele nos chamou ainda na eternidade, nós vimos isso, nós estudamos sobre isso, e esse é o primeiro aspecto para que possamos compreender a chamada de Deus na nossa vida. Ele nos chamou, Ele nos escolheu em Cristo para fazermos parte desse povo. Segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Ele nos chamou para que vivêssemos uma vida dedicada a Deus. Chamou-nos para sermos irrepreensíveis, viver em comunhão uns com os outros e andar de modo digno. E terceiro aspecto, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Ou seja, a nossa esperança para com Deus não é só nessa vida, ela se estende por toda a eternidade, ela se estende após vida. Um dia nós temos a esperança de ver Deus face a face e vivermos eternamente em sua presença. O terceiro item trata das riquezas da glória da sua herança. Na oração de Paulo, além da ação de graças e de sua intercessão, por iluminação e revelação, compreensão, porque tem pessoas que têm dificuldades de compreender que elas são perdoadas por Deus, que elas são salvas pelo Senhor. Tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Se você tem dificuldade de se perdoar, Deus está nos ensinando através da sua palavra que você já foi perdoado quando você confessou os seus pecados, se arrependeu e confiou na obra de Cristo na cruz do Calvário. Não tenha medo nem dúvida do que Deus fez na sua vida e tem feito na sua vida. Deus tem nos revelado, nos trazido a visão, tem nos mostrado a sua vontade e tem nos mostrado as grandezas e riquezas do seu amor com que nos amou. Ao ponto de pegar pessoas pecadoras que nem eu e você, perdoar, limpar, purificar, santificar e nos dar dignidade diante dele. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, verso 18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 19, versos 7 a 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Deus, desde a fundação do mundo, preparou uma herança para nós, os que cremos. Ele tem uma herança que ninguém tira, que ninguém toma, que família nenhuma precisa brigar para ter mais ou ter menos. Deus nos deu uma herança que ela é garantida para você através do Espírito Santo e também garantida para mim. Isso está demonstrado nesses textos que nós estamos lendo de Efésios. É Deus quem prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Segundo ponto, ou melhor, segundo tópico, trata sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo.
Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Ele não consegue descrever com palavras o poder de Deus. E o poder de Deus, entenda aqui, poder de Deus, não os dons espirituais apenas. Os dons espirituais estão inclusos. Mas o poder de Deus aqui não é apenas curar enfermos, expulsar demônios, fazer maravilhas. Não, o poder de Deus aqui é a capacidade de Deus transformar pecadores que nem eu e você, iguais a mim e você, pecadores falhos, inimigos dele, e ele pegar essas pessoas, nós, e transformar em seus amigos, e não apenas amigos, mas em filhos, através da adoção proporcionada por Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus que atua na vida de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê e permanece crendo até o fim. O poder de Deus é capaz de transformar a tua vida e a minha vida, e nós temos experimentado esse poder. Paulo tenta descrever esse poder, falar desse poder, mas é difícil tratar de um poder tão grandioso, que transforma a vida de um homem ímpio num homem piedoso. O item 1 trata sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Ele usa esse mesmo termo em 2 Coríntios 4:7. Já a expressão seguinte, megatos, que é traduzida por nós por grandeza, tem como objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. O termo dunamis, que traduzido aqui por poder, indica feitos miraculosos que requerem a força fora de medida. Logo, a repetição desses três termos, sobreexcelente, que é o pérbalo em grego, megatos, que é grandeza, e dunamis, que é poder, indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Se você não tem poder, Deus está dizendo a você: olha, diga a essa pessoa que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está se sentindo fraco, está se sentindo sem forças diante de Deus? Eu tenho aqui uma mensagem para você. Deus tem um poder sobreexcelente na tua vida. Ele é capaz de te ajudar, Ele é capaz de te sustentar, Ele é capaz de te levantar. Glória a Deus por isso. Somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esfera da vocação e nas riquezas da herança. O item 2 fala da força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, do verso 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses 3 conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. O fato de Deus ter ressuscitado Jesus mostra o seu poder, a sua grandeza. E a ressurreição de Cristo não é uma ressurreição que aconteceu e ele morreu de novo, como aconteceram no passado e nas descrições da palavra de Deus. É uma ressurreição permanente, que Deus um dia promete que ela será nossa também.
Acontecerá conosco isso. Segundo exemplo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. O fato de Jesus ter assunto aos céus, subido aos céus e hoje está à direita de Deus, revela o seu poder, a operação do seu poder, a intensidade, a força do seu poder, o seu poder em atividade. E terceiro, a elevação acima de todo o domínio, a elevação de Cristo acima de todo domínio, em que Jesus está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, sobre todas as coisas. Esses três exemplos mostram o irrefutável poder de Deus agindo na vida de cada um de nós, assim como Ele tem agido e agiu na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último tópico trata de Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder disponível também a nós, os crentes. O item 1 diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Jesus é aquele que ressuscitou primeiro, e que todos os que dormem, aqui é uma palavra, é um eufemismo para aqueles que morreram. Ele diz: Jesus é o primeiro dos que morrem, dentre os que morrem, ou dos que morreram, Ele é o primeiro a ressuscitar. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, verso 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Foi Deus quem, através do seu poder, ressuscitou Jesus. Foi Ele quem deixou, ou melhor, quem não deixou que o seu corpo visse a corrupção, conforme profetizado nos Salmos. Então, o poder de Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que morreram, dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, versos 20 a 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Nós não acreditamos, irmãos, em reencarnação. A reencarnação ensina que a alma da pessoa desencarna de um corpo e aí ela espera um outro momento para reencarnar, dependendo da necessidade da sua vida pregressa, da sua vida passada. Se ela foi uma pessoa muito pecadora, muito ímpia, ela vai reencarnar para pagar esses erros, pagar esses pecados da vida anterior. Agora, se ela viveu uma vida superior, uma vida honesta, uma vida moral, uma vida correta, ela vai evoluir, vai reencarnar de outras formas evoluídas. É isso que ensina a reencarnação. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. No mesmo corpo que você está hoje, um dia Deus dará a ordem, quando todos os que creram no seu nome, todos os que morreram perseverando na fé, um dia receberão a ordem de Deus para ressuscitar. E esse corpo que morreu, que foi para a terra, que se desfez corruptivelmente, ressurgirá, ressuscitará incorruptivelmente. Onde nós estivermos, qualquer partícula nossa, onde estiver, Deus dará ordem novamente e nós ressurgiremos, não mais com esse corpo, mas um corpo transformado, esse corpo transformado em um corpo glorioso como foi Jesus. Esse é o poder de Deus, essa é uma garantia, uma herança de Deus para nós, uma promessa de Deus para nós, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Desse modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, conforme João capítulo 5, versos 28 e 29 e Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Segundo, Cristo é levado à direita de Deus.
Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Esse é o segundo aspecto do poder de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele fala isso no verso 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, nos Salmos 110 e em Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Deus elevou Jesus acima de todas as coisas e colocou ele à sua direita. E ao colocá-lo à sua direita, ele endossou, ele confirmou Jesus como o Senhor de todos e de tudo. Também é assegurado a nós, os salvos, e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus e elas nos alcançam e nos alcançarão na eternidade. Deus exaltou Jesus e assim como Jesus foi exaltado, nós seremos exaltados nele, na pessoa de Jesus. Terceiro e último item trata de Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo, não apenas o ressuscitando dos mortos, nem o colocando à sua direita, mas o exaltou acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio, de todo o nome que se nomeia. Efésios 1:21. Lembrando aqui que os efésios eram pessoas extremamente místicas, supersticiosas, que manipulavam seres espirituais com artes mágicas, com magia, com feitiçaria. E aí, possivelmente aqui eles tinham muito essa ideia dos poderes demoníacos, poderes, forças espirituais, e Paulo vai dizer, olha, sabe essas forças espirituais, esses poderes espirituais, Jesus está acima de todos esses poderes, ele manda nesses poderes, ele tem autoridade nesses poderes para mandá-lo embora, para desfazer toda a obra do inimigo. Ele tem todo o poder dado por Deus sobre esses poderes, sobre esses domínios, principados e potestades. Jesus foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo título que se pode conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça, o pensante, a eminência, aquele que está sobre. Segundo, Deus designou a igreja, nós, para sermos a expressão plena de Cristo, aquilo que a cabeça pensa e orienta e revela e demonstra, nós procuramos cumprir, devemos cumprir. Isso significa que nenhum poder prevalece contra a igreja do Senhor, porque ela está unida àquele que está acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de toda eminência. Ninguém e nada está acima do poder de Deus. Para concluir, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a esse Deus poderoso, esse Deus capaz de nos salvar do pecado, de nos ressuscitar da morte, de nos fazer assentar nas regiões celestiais. Quantas bênçãos Deus nos tem dado, meus irmãos, através do seu poder. Ele nos chamou para isso, nos chamou da morte para a vida, nos chamou para uma novidade de vida, nos chamou das trevas para a sua luz, nos chamou para estarmos assentados com Ele nas regiões celestes, nos chamou para reinarmos contra todo principado e potestade, junto com a autoridade que Ele nos confere.
Esse Deus é digno de adoração, esse Deus é digno de louvor, esse Deus imensurável que não dá para se medir, para se explicar o seu poder, não dá para explicar o seu poder, não dá para descrever o seu poder. Glórias a Deus por isso, por esse Deus maravilhoso e grandioso e poderoso. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Você tem reconhecido o poder de Deus na sua vida? Você reconhece a grandeza daquilo que Ele fez por você? Você consegue agradecer a Deus e exaltá-lo por aquilo que Ele fez na sua vida? As bênçãos, os milagres, as operações que Ele tem feito na tua vida? Você é capaz de perceber isso? Os seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Aleluia! E aqui eu quero encerrar voltando aos objetivos geral, que é esclarecer a dimensão da nossa chamada. Nós fomos chamados para uma vida santa, uma vida gloriosa no poder de Deus, as riquezas da herança divina, a filiação, o perdão dos nossos pecados, a salvação, a grandeza do poder de Deus, que trata aqui desse poder que exaltou a Jesus, que ressuscitou a Jesus, e que faz com que Jesus domine sobre todo o poder, que nos confere também esses poderes. O primeiro ponto, destacamos a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo ponto, salientamos a grandiosidade do poder divino operando em favor de nós, ou seja, Deus operou em Cristo e através de Cristo Ele opera em nós. Ressurreição, exaltação e glorificação. E terceiro e último, expressamos o exemplo da exaltação de Cristo. Que o Senhor possa te abençoar neste dia, que essa aula possa ter eco no seu coração, para que as garantias da bênção do Senhor sobre a sua vida possam ser uma realidade, para que você não tenha medo de principados e potestades, de espíritos das trevas, porque Jesus é exaltado sobre esses espíritos, e sobre esses poderes, e sobre essas potestades, e se você no nome de Jesus clamar, eles vão bater em retirada, no nome de Jesus. Que você possa glorificar e exaltar a esse Deus pelo seu poder, pela sua magnitude e pela sua grandiosidade. Eu quero orar pela sua vida, orar por você, para que Deus possa lhe abençoar mais ainda. Deus maravilhoso e Pai querido, eu quero te exaltar, ó Deus, por esta lição ministrada neste dia, que o Senhor possa, ó Pai amado, exaltar, ó Pai amado, o teu nome através da nossa vida, através do nosso procedimento, o teu nome possa ser glorificado, Senhor, através da nossa ressurreição em Cristo, o teu nome venha ser magnificado, Senhor. Nós queremos te exaltar sobremaneira esse poder sobreexcelente, esse poder maravilhoso que vai além do nosso entendimento, esse poder em ação, esse poder em movimento, que age na vida de cada um de nós, Senhor, que Ele continue agindo e alcançando as vidas daqueles que estão fracos, ó Pai amado, daqueles que estão, ó Pai querido, sem forças, daqueles que estão caídos, ó Deus, para que eles saibam que o teu poder está em operação, está em atividade sobre a nossa vida. Senhor, continua operando o teu poder nas nossas vidas, continua ressuscitando os mortos, continua levantando os fracos e caídos, continua dando força ao abatido, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor possa ser glorificado na nossa vida, pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe sobremaneira, e mais uma vez eu deixo aí a minha solicitação, se você tiver alguma dúvida sobre essas lições que nós temos ministrado, deixa lá nos comentários, que na medida do possível estaremos respondendo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, amém.